Haley Dunn tinha 13 anos e era da pequena cidade de Colorado City, no Texas, onde moravam um pouco menos de 4.000 pessoas. Era uma comunidade muito unida. O pai dela, Clint, descrevia Haley como uma garota moleca, mas que ao mesmo tempo adorava coisas brilhantes e bonitas. A mãe, Billie Jean Dunn, dizia que sempre se lembraria da risada dela, do sorriso enorme e do jeito engraçado que ela tinha. Haley era uma adolescente cheia de energia, alegre e impossível de ignorar. Os amigos contavam que ela adorava fazer piadas e nunca tinha medo de dizer o que pensava. Era líder de torcida, tocava saxofone e também era extremamente competitiva nos esportes. Ela amava a escola, os amigos e os professores. Ainda no 8º ano, já jogava nos times de vôlei, basquete e softball. Quando tinha 10 anos, os pais se separaram. Então Haley e o irmão mais velho, David, foram morar com a mãe e o namorado dela, Sean Adkins, na Chestnut Street, em Colorado City. Haley era especialmente próxima do pai, Clint. Ele morava literalmente do outro lado da rua e ela passava lá todos os dias. Às vezes só para dar oi antes da escola, outras vezes para jantar com ele. Ela nunca perdia uma oportunidade de passar um tempo ao lado do pai. No Natal de 2010, a avó de Haley, Connie, disse que ela estava extremamente feliz. Tinha adorado os presentes que ganhou, principalmente o novo iPod, e passou quase todo o Natal e o dia seguinte com o pai. Na noite seguinte ao Natal, David, irmão de Haley de 16 anos, foi dormir na casa de um amigo. Haley ficou em casa jogando videogame até tarde. Na manhã seguinte, em 27 de dezembro, Sean saiu para o trabalho às 5h30 da manhã. Cerca de 1 hora depois, Billie Jean também saiu para cumprir um turno de 12 horas. Ela disse que foi até o quarto da filha antes de sair e viu Haley dormindo profundamente na cama. Tudo parecia normal. Billie contou que Haley ficaria sozinha em casa o dia inteiro, porque ela e Sean estariam trabalhando. Ela imaginou que, quando acordasse, Haley simplesmente iria até a casa do pai, como sempre fazia. Billie também deixou o celular dela em casa para que os filhos pudessem usar caso precisassem. Cian chegou ao trabalho em Snyder por volta das 6 da manhã. Segundo ele, apenas 10 minutos depois, teve uma discussão séria com o chefe e pediu demissão imediatamente. Depois disso, foi até a casa da mãe em Big Spring e voltou para Colorado City pouco antes das 3 da tarde. O pai de Haley, Clint, estava acostumado a ver a filha todos os dias. Mas naquele 27 de dezembro, Haley não apareceu na casa dele, e ele não recebeu nenhuma notícia dela o dia inteiro. Por volta das 2 da tarde, uma mensagem foi enviada do celular deixado em casa para uma amiga de Haley. YG, what are you doing? A amiga nunca respondeu. Mais tarde naquela noite, Sean buscou Billie no trabalho. Billie disse que, quando chegou em casa, percebeu que Haley não estava lá, então perguntou a Sean se ele tinha visto a garota. Ele respondeu que Haley tinha saído andando em direção à casa do pai e depois planejava dormir na casa da amiga Mary Beth. Mas Clint confirmou que isso definitivamente não era verdade. Pessoal, vou interromper rapidinho. Tenho muita curiosidade de saber de onde vocês assistem aos vídeos, então quero pedir que comentem de qual cidade vocês estão vendo isso e que horas são aí agora. Obrigado pela atenção, escrevam nos comentários e eu já continuo. It was my day, and then I came home around, I guess like 3 o'clock I got there, and Haley was there watching TV in the living room, and I went into me and Billy's bedroom, and she came in there and told me that she was going to her father's house and that she was staying the night with a friend, and then she left. And then I was there by myself for maybe an hour at the most, and then David and a friend came over, and I went to his room, and they were playing video games and so forth, and Billy called me and told me that that her relief got there and that she's going to get to leave a little early, so I was up there at the hospital in Snyder around 6 o'clock to pick her up, and then we came back, and then we went to bed shortly after that. And this whole time you were thinking Haley was at a friend's house? Yes. About what time did she say she was leaving now? What time Haley was leaving? Mm-hmm. I guess it was sometime in between 3 and 3:30 when she said she was leaving. It was like shortly after I got there. I'm not real sure about a time. Does she normally call and check in every so often, or is it normal to not hear from her for so long? It's pretty normal for her just to not call, because she usually does that though, because
she does stay the night at a friend's house. She'll be back. A manhã seguinte chegou e passou, mas Hailey nunca voltou para casa. Billy decidiu ligar para os pais de Mary Beth e eles confirmaram que nem sequer tinham visto Hailey. Ela definitivamente não tinha dormido lá. Nada havia sumido do quarto de Hailey. As coisas que ela certamente levaria, caso realmente fosse passar a noite fora, ainda estavam no mesmo lugar. Billy começou a bater de porta em porta, perguntando aos vizinhos se alguém tinha visto sua filha, mas ninguém sabia de nada. Ela disse que tinha medo de que alguém pudesse ter passado de carro e sequestrado Hailey, enquanto ela caminhava até alguma loja. Também cogitou a possibilidade de a garota estar chateada e simplesmente ter saído correndo de casa naquele dia. O desaparecimento foi oficialmente registrado na tarde de 28 de dezembro. No início, os investigadores classificaram o caso como fuga de menor, mas pouco tempo depois mudaram para desaparecimento infantil. Mais tarde, a polícia seria duramente criticada por essa decisão inicial. A comunidade se uniu imediatamente em torno da família e começou as buscas por Hailey. A imprensa também rapidamente passou a acompanhar o caso. Clint ficou devastado com o desaparecimento da filha e passava cada minuto acordado procurando por ela. Vasculhava lixeiras, ruas, becos, qualquer lugar que conseguia imaginar. As pessoas começaram a notar que Billy e Sean não demonstravam o mesmo nível de preocupação. Quando as buscas passaram a acontecer em áreas abertas e afastadas, jornalistas comentaram que Billy evitava participar delas. Billy dizia que conseguia distribuir panfletos e falar com a imprensa, mas não suportava procurar em matas e campos porque aquilo fazia ela pensar que estavam procurando o corpo da filha. Essas buscas em locais isolados também eram extremamente difíceis para Clint. Já Sean, namorado de Billy, nem sequer ajudava distribuindo panfletos, muito menos participava das buscas. Ele se mantinha distante da investigação. Muitas pessoas foram interrogadas, incluindo criminosos sexuais registrados na região, mas todos foram rapidamente descartados como suspeitos. Na quarta-feira, 29 de dezembro, as casas de Clint e Billy foram revistadas. No dia seguinte, o National Center for Missing and Exploited Children entrou oficialmente no caso. Cães farejadores conseguiram seguir o rastro de Hailey até uma área próxima a um motel, mas os funcionários disseram não se lembrar de ter visto a garota, e ela também não apareceu nas câmeras de segurança. Uma busca minuciosa em todos os 24 quartos não encontrou qualquer evidência de que Hailey tivesse estado ali. Em 31 de dezembro, apenas 4 dias depois do desaparecimento de Hailey, Billy e Sean fizeram uma festa de Ano Novo. Muita gente ficou chocada com aquilo. Billy afirmou que nem tinha percebido que era véspera de Ano Novo e que amigos e familiares apareceram apenas para apoiá-la. Mas Clint enxergava tudo de outra forma. Ele contou que estava na varanda com binóculos, procurando pela filha, enquanto via Billy e Sean se divertindo até tarde da noite. Eu não consigo entender como alguém consegue comemorar o Ano Novo enquanto a própria filha está desaparecida, disse ele. Essa deveria ser a última coisa passando pela sua cabeça. Quando o novo ano começou, a pequena comunidade recebeu 2011 com um clima pesado e silencioso. Nenhuma pista, nenhum sinal de Hailey Dunn. E as buscas continuavam cada vez mais cansativas e desesperadoras. Well, Lane and Victor, we're going into day 9 in the search for Hailey Dunn, and there's still no sign of her. When I visited with the Dunn family this morning, I saw Texas Rangers scouring through Hailey's room. If we take a look over here, this is the window to her bedroom. Now, Texas Rangers, I'm told, have not found anything and no sign of foul play or any sign of her packing her bags and running away from home at this time. More than a week later, and still no sign of Hailey, her mother says it's frustrating, but she remains hopeful. But I have to do nothing but hope that she left by herself and that she's going to come back to me, because if I don't cling on to that hope, I don't have anything. Now, local authorities tell me they're following several tips at this time. Several agencies have stepped in, and the reward once again is $25,000 for tips that lead to Hailey Dunn. No dia 4 de janeiro de 2011, os Texas Rangers e o FBI se juntaram oficialmente à investigação. Mais de 100 outdoors com a foto de Hailey e informações sobre o desaparecimento foram espalhados pelo Texas e por outros estados. O caso ganhou ainda mais atenção depois que Nancy Grace falou sobre Hailey e entrevistou Billie Jean Dunn.
A partir dali, a história tomou proporção nacional. Haley's case was on national television, and Nancy Grace seemed to be a little hard on you. What was that like, hearing her question Billy like that? I heard about it. I wasn't there when Billy was getting interviewed by her. I was talking to the Texas Rangers, but I heard about it, and it's frustrating, what she said about me, but it really doesn't bother me because, my main focus is just Haley, because we just want her to come home safe. Does it hurt to think people would point fingers at you, the person who cares about her? Yeah, it hurts. It does. Describe to me the relationship between you and Haley. It's really good relationship, and I love her with all my heart, and I believe she loves me with all her heart, and we get along just fine. See, is there anything else you want people to know about you and your relationship with the family at all? Because it seems like a lot of people are buzzing on the internet about it. Yeah, as far as me, Haley, and Billy and David, we all get along just fine. And I would never do nothing to that little girl. I love her with all my heart. And I just wish for her a safe return. No dia seguinte, 5 de janeiro, Billy pediu que Sean saísse de casa. Isso não era incomum. Os dois brigavam constantemente e depois acabavam reatando alguns dias depois. Mas, conforme a investigação avançava, novos detalhes sobre a vida de Haley dentro de casa começaram a surgir. Jornalistas comentavam que, embora a vida familiar parecesse tranquila por fora, atrás das portas fechadas a realidade era muito mais complicada para uma menina de 13 anos e para o irmão dela. Um dos repórteres disse: "Descobrimos que havia muito álcool e festas acontecendo naquela casa, principalmente por parte da mãe. E isso passa a impressão de que a vida familiar deles era muito mais difícil do que tentavam fazer parecer." Billy Jean Dunn e Sean Adkins já chamavam a atenção da polícia muito antes do desaparecimento de Haley. Cerca de 10 meses antes da última vez em que ela foi vista, a polícia já tinha recebido chamadas por conflitos domésticos envolvendo Billy e Sean. Os dois ligavam para a polícia acusando um ao outro. Quando os agentes chegavam, o casal estava sempre agressivo e discutindo. I really need to file a report on somebody. What exactly happened? I broke up with this guy a couple of days ago, and he's telling me that he's gonna kill me and that it's gonna be remembered for a long time. I got a situation on my hands. I have an ex-girlfriend. She's taking a whole bunch of anxiety pills that I take. So I guess she got them from me, and she said she took a bunch of her pain pills too. And she's saying that she wants to die, so she filed a report on me, for threats and stuff like that. She was just upset about it. She's just, not being herself right now. Threatening to kill her. Damn it. It's Billy Dunn. Oh, God. He's been going all day. All right, I'll go up there. Pouco tempo depois, como acontecia tantas vezes, Billy e Sean fizeram as pazes e Sean voltou a morar na casa. He used to tell me about the man. What kind of things? She didn't like him. She didn't trust him. She was afraid of him. I don't want to be here right now. I'm gonna be here with you because I don't feel right with my stepdad. Haley contou para a avó, Connie, que frequentemente via a sombra de Sean parada perto da porta do quarto dela durante a noite, e que tinha muito medo de que ele entrasse enquanto ela estivesse dormindo. Os detetives pediram que Billy e Sean fizessem teste do polígrafo. Os dois precisaram repetir o exame porque na primeira tentativa estavam sob efeito de drogas. Billy alegou que eram apenas medicamentos calmantes receitados pelo médico. Sean Adkins abandonou o teste pelo menos 2 vezes. Na terceira tentativa, completou apenas a primeira etapa. Ele afirmou que aquilo estava virando uma caça às bruxas e que tentavam forçá-lo a confessar algo que não tinha feito. Mesmo assim, Sean acabou dizendo algo importante aos detetives. Quando perguntaram onde ele acreditava que Haley poderia estar, respondeu: em Scurry County. Quando perguntaram quem a polícia deveria considerar suspeito, ele respondeu friamente: nós dois. Os resultados mostraram que essas respostas eram verdadeiras. Mas Sean se recusou a explicar qualquer coisa e abandonou novamente o exame antes de concluir a segunda etapa. Os resultados do segundo polígrafo de Billy e da primeira fase do teste de Sean indicaram sinais de mentira em várias respostas. I want to thank everyone for coming this afternoon and giving me an opportunity to make a statement.
First, I want to speak directly to Haley in case she's listening. Wherever you are, Haley, I'm looking for you. Hundreds of people are looking for you. We all want you home safe. I just want to see and touch your beautiful face. I really love you. I desperately need you home. And there's not a minute goes by I'm not praying for you or crying, wishing you were in my living room. I can't handle not knowing where you are or if you're safe. You're the most beautiful girl I've ever laid my eyes on, and I'm very proud that God chose me to be your mother. Next, I want to say if someone out there has Haley, please let her go. Just turn her loose, drop her off at a church, a school, police station, anywhere that she can get to a phone and call police or call her family. I've been flat out called a liar by some people. Others speculate on my possible involvement in Haley's disappearance or wonder if I'm covering up for somebody. Some people accuse me of withholding information and not cooperating with law enforcement. These things are not true, but I now feel that I have to defend myself from ridiculous accusations, slander, or defamation of character. Nos meses seguintes, Colorado City continuou realizando buscas e vigílias em memória de Haley, mas o frio intenso obrigava os voluntários a interromper os trabalhos por semanas inteiras. Algum tempo depois, a polícia de Colorado City realizou uma coletiva de imprensa. Eles declararam que agora investigavam o caso como se Haley pudesse ter sido mantida contra a vontade ou já estivesse morta. Nos primeiros estágios da investigação, os registros telefônicos e bancários de Sean Adkins e Billie Jean Dunn foram analisados. O antigo local de trabalho de Sean também foi investigado. Foi então que descobriram que Sean não tinha sido demitido. O chefe dele contou aos investigadores que às 6 da manhã do dia 27 de dezembro, Sean chegou ao trabalho, comprou uma bebida, entregou o uniforme e pediu demissão por vontade própria. Às 6h10, já tinha ido embora. Mais tarde, Sean admitiu que mentiu sobre ter sido demitido para evitar uma discussão com Billie Jean. Sean contou aos detetives que depois saiu de Snyder direto para a casa da mãe, em Big Spring, para usar o computador dela e solicitar auxílio-desemprego. Mas os registros do celular mostravam outra história. Entre 6h35 e 6h56 da manhã, o telefone dele foi rastreado em Colorado City, quase 80 quilômetros distante de Big Spring. Os dados confirmavam que ele esteve em Big Spring, mas apenas entre 9h38 da manhã e 2h40 da tarde. Outros sinais de torres telefônicas também mostraram que Sean esteve na região de Scurry County naquele dia. Sean disse à polícia que depois de visitar a mãe, voltou para Colorado City por volta das 3 da tarde e viu Haley pela última vez às 3h15, pouco antes de ela sair em direção à casa do pai. Mas novos registros do celular confirmaram que às 2h40 Sean ainda estava em Big Spring, o que deixava apenas 20 minutos para percorrer uma distância de cerca de 64 quilômetros. David, irmão de Haley, contou que voltou para casa em 27 de dezembro por volta das 4 da tarde e encontrou a porta trancada. Depois de tentar entrar várias vezes, precisou passar pela janela. Dentro da casa, David viu Sean parado no corredor com uma expressão perdida, como um cervo congelado diante dos faróis de um carro. Em um depoimento oficial, o tio de Haley relembrou uma conversa que teve com Sean após o desaparecimento. Ele disse que não conseguia acreditar que alguém pudesse machucar uma criança. Sean respondeu: "É como matar um cervo." Registros bancários mostraram que, depois de buscar Billie no trabalho por volta das 6 da noite, o casal parou em 2 caixas eletrônicos, onde Billie sacou ao todo $140. Inicialmente, Billie disse à polícia que o dinheiro seria usado para gasolina e compras, mas depois os investigadores descobriram que o valor tinha sido gasto com drogas. Preocupados com a possibilidade de Sean e Billie estarem usando drogas dentro de casa enquanto as crianças viviam ali, os detetives decidiram investigar o imóvel mais profundamente. Durante as buscas, descobriram que Billie e Sean tinham imprimido centenas de artigos da internet relacionados a serial killers, sadismo sexual e assassinatos dentro da própria família. Billie explicou que aquilo era apenas um interesse pessoal e que muitas pessoas gostavam de true crime. Em 2011, foi revelado que Sean era oficialmente considerado uma pessoa de interesse na investigação. Mesmo assim, continuava negando qualquer envolvimento. Pouco tempo depois,
David foi retirado da casa pelos serviços de proteção à criança. No dia 24 de fevereiro, as autoridades fizeram uma descoberta chocante. Mais de 100 mil imagens de pornografia infantil foram encontradas em um pendrive na casa de Billy e em um computador na casa da mãe de Sean. Um notebook guardado na delegacia também foi apreendido. O pai de Hailey, Clint, disse que o padrasto de Sean apareceu na delegacia exigindo a devolução do notebook de Sean, e o equipamento realmente foi devolvido. Apesar das descobertas, ninguém foi preso naquele momento, mas todo o material foi encaminhado ao grande júri. O xerife Tomb declarou: em todas as residências havia mais de uma pessoa morando, então precisamos determinar exatamente quem é responsável por isso. No dia 17 de março de 2011, policiais foram até a casa de Billy e Sean para conversar com Sean. Billy afirmou que ele não estava ali. Mas quando os agentes entraram na casa com um mandado, descobriram Sean escondido lá dentro. Depois disso, Billy foi presa e acusada de fornecer informações falsas à polícia. Em junho de 2011, Billie Jean Dunn recebeu uma sentença de 90 dias de prisão com suspensão da pena e 1 ano de liberdade condicional por mentir sobre o paradeiro de Sean. Ela cumpriu a liberdade condicional a mais de 400 quilômetros dali, em Travis County, para onde se mudou com Sean. Em 2012, o casal finalmente se separou. Mais tarde, Billie Jean disse que começou a suspeitar do envolvimento de Sean no desaparecimento da filha, especialmente depois que ficou sabendo que não apenas a polícia local, mas também o FBI consideravam Sean uma pessoa de interesse. Com o passar do tempo, as buscas por Hailey começaram a perder força. Depois de cada vigília ou reunião em memória dela, novas pistas apareciam. Mas pouco depois, o caso voltava a ficar sem saída. Mais 1 ano passou sem qualquer avanço, até que, em 16 de março de 2013, um turista encontrou restos humanos a cerca de 32 quilômetros de Colorado City, próximo ao lago JB, Thomas, em Scurry County. 2013, local authorities were notified of human remains located near Lake J.B. Thomas in southwest Scurry County. The remains were sent to the University of North Texas Center for Human Identification for DNA analysis. On April 26, 2013, the Scurry County District Attorney's Office received written confirmation that the remains have been positively identified as those of Hailey Dunn. A causa da morte nunca foi oficialmente divulgada, mas Clint afirmou que os investigadores acreditavam que Hailey provavelmente morreu por trauma contundente. Foi oferecida uma recompensa de $15 mil por qualquer informação que levasse diretamente à prisão do assassino ou dos assassinos de Hailey Dunn. Infelizmente, a família ainda precisaria esperar mais 4 anos dolorosos antes de finalmente conseguir enterrar Hailey. O funeral aconteceu apenas em janeiro de 2017. Texas mother, desperate to find her daughter's killer, is speaking out. It was 6 years ago when 13-year-old Hailey Dunn went missing after leaving her father's home in Colorado City, that's west of Abilene. Her remains were found 3 years later, but her killer remains at large. Her mother, who is from Austin, says she has hope justice will be served. I still want to believe every time you tell me that there's going to be an arrest soon. I keep that faith. Em 2018, Clint Dunn declarou à imprensa que acreditava que sua filha poderia ter sido atacada por Sean, ou pela ex-esposa dele, Billie Jean Dunn, com Sean ajudando de alguma forma. Os dois estão envolvidos, disse ele. Isso nem deveria ser discutido. Clint manteve contato constante com a polícia, implorando para que finalmente realizassem uma prisão no caso da filha. Mas os investigadores ainda não tinham provas suficientes. I've been staying out of the way of law enforcement all this time. I thought I was doing the best thing by not coming down on law enforcement. And it's been too many years of no action. Nothing's been done. So I'm tired of waiting. I had the investigator over the case right now out of Scurry County. He told me one time, he said he doesn't care if it takes 20 years to do this. And I do care if it takes 20 years. I don't want the person that hurt my kid that doesn't need to walk the street for 20 years. You think that person is still out there somewhere? Yeah. I think he's here in this town. Big Spring, Texas. You think he's in Big Spring? Mm-hmm. I know he was 2 months ago. You have somebody in mind? Sean Atkins. You think it's Sean Atkins, the only named suspect? Yep. And I think that Billie Jean knows something.
She said too many lies. She's avoided too much. And she knows more than what she said. As constantes publicações de Clint Dunn nas redes sociais chamaram a atenção de uma pessoa anônima que afirmou ter encontrado alguns objetos pertencentes a Hailey Dunn no fim da primavera e começo do verão de 2011. Na época, essa pessoa ainda estava no ensino médio e não sabia nada sobre Hailey, nem sobre o desaparecimento dela. Por isso, nunca informou as autoridades. Em 2019, essa pessoa viu uma das postagens de Clint sobre Hailey nas redes sociais. Só então lembrou dos objetos encontrados e entrou em contato com ele. O que exatamente foi encontrado e onde? Nunca foi divulgado publicamente. Mas Clint afirmou que os itens apareceram em um local que já tinha sido revistado várias vezes no início da investigação. A investigadora particular Erica Morse trabalha ao lado de Clint desde o desaparecimento da filha dele. Ela afirmou que encontrou evidências e falou com autoridades. Mas depois que os restos mortais de Hailey foram encontrados, eles simplesmente pararam de responder as ligações e deixaram de atualizar qualquer progresso no caso. Em outubro de 2019, Erica começou a receber mensagens de mulheres do West Texas que estavam sendo perseguidas online por um homem chamado Casey. Sabendo que esse era o nome do meio de Sean Adkins, ela pediu que enviassem os vídeos e fotos que ele mandava, e aquilo confirmou que realmente se tratava dele. No dia 28 de outubro de 2019, Erica acompanhou uma das mulheres até a delegacia para registrar uma denúncia, mas o policial se recusou a aceitar o relato e acusou a vítima de inventar toda a história. Aquilo levou Erica a escrever uma carta aberta, alertando que, se Sean não fosse preso em breve, novas vítimas apareceriam. Mas 2 anos se passaram e apenas em 2021 o caso finalmente teve uma grande reviravolta. Em maio de 2021, Erica recebeu uma resposta do promotor de Mitchell County. Ela e Clint foram convidados para uma reunião. Erica contou: durante essa reunião, nos garantiram que o assassino de Hailey seria preso ao longo de junho. E então, mais de 10 anos depois do desaparecimento de Hailey Dunn, e 7 anos após os restos mortais dela terem sido encontrados, finalmente aconteceu uma prisão. Reaction from Colorado City tonight is emotional and also getting straight to the point. Sean Adkins is sitting in the Mitchell County Jail tonight charged for the murder of 13-year-old Hailey Dunn. She first went missing over 10 years ago. You know, this community, they have spent more than a decade searching for a young girl, searching for answers, searching really for justice. We are a step closer to that tonight. The arrest of Sean Adkins is what the community of Colorado City has been waiting on for a long time. O promotor Rick Thompson consultou o programa dos Texas Rangers voltado para casos não resolvidos. Os Texas Rangers conseguiram um mandado para coletar o DNA de Sean. No dia 13 de junho de 2021, o mandado foi executado e Sean Casey Adkins foi preso e acusado pelo assassinato de Hailey Dunn. Billy Dunn disse: "Não posso dizer que fiquei chocada por ter sido Sean, claro. Eu queria muito que não fosse ele. Principalmente porque continuei ao lado dele depois que Hailey desapareceu. Mas não estou surpresa, e agradeço a Deus porque essa pessoa finalmente foi presa e vai responder pelo que fez aqui na Terra." Atualmente, Sean Adkins permanece preso sob fiança de $2 milhões, e até julho de 2021 ainda não havia se declarado culpado. The KCBD Investigates team, the Mitchell County District Attorney's Office has released a single page from Sean Adkins' arrest warrant. He is the man police hold responsible for killing Hailey Dunn in Colorado City. Big Spring police arrested him last month, but we don't know why. When KCBD requested the arrest warrant, we were sent to Mitchell County, and the DA there refused, citing Texas law, claiming it blocked us from access to this public record since it involves the alleged abuse and death of a child. So now, while we're waiting on the Attorney General to rule on this decision, in the meantime, it has been 10 days since our request for the entire arrest warrant and affidavit. We have only this part of the warrant so far, ordering any law enforcement agent to arrest Sean Adkins for the charge of murder out of Colorado City. But that does not shed any light on what led Mitchell County to that conclusion. So our Investigates team will keep pursuing your right to know about what police say led to the death of Hailey Dunn. Depois da prisão de Sean, a investigadora particular Erica Morse chamou Clint, pai de Hailey, de a verdadeira força motriz por trás do caso. Disse também que ele se tornou exemplo para qualquer pai que busca justiça pelo próprio filho.
Clint declarou: "Não existem palavras agora para descrever o que estou sentindo. Vamos deixar que a própria criança conte a verdade. Obrigado a todos que procuraram por Hailey e àqueles que lutaram incansavelmente para que uma prisão fosse feita. Espero que À beira de um penhasco, perto de uma costa agitada, um turista percebeu algo na água. No começo, parecia ser uma pessoa, mas logo ficou claro que ela não estava se movendo. Quando o corpo foi retirado da água, a polícia entendeu imediatamente: aquilo não era um acidente. Uma jovem mulher, sem roupas e com quase 40 facadas. Ao mesmo tempo, a dezenas de quilômetros dali, uma família procurava por Michelle Lang, de 25 anos, uma estudante que simplesmente voltou para casa depois de fazer compras e desapareceu. Mas a parte mais assustadora não estava perto do penhasco. Estava no próprio quarto dela, na casa onde deveria estar segura, ao lado de alguém em quem confiava. Esta é a história de um desaparecimento que começou como a busca por uma estudante e terminou com a descoberta de um dos crimes familiares mais sombrios da Austrália. Pessoal, vou interromper por um minuto. Tenho muita curiosidade de saber de onde é o público que acompanha o canal. Então quero pedir que vocês contem de qual cidade estão assistindo a este vídeo e que horas são aí agora. Obrigado pela atenção, escrevam nos comentários e eu continuo a história. Meng Meng Lang, de 25 anos, era uma estudante estrangeira que vivia em Campsie, no estado de New South Wales. Quando se mudou para a Austrália, passou a ser conhecida como Michelle. Michelle era filha única, e depois da morte do pai, em 2008, ficou ainda mais próxima da mãe, May. Sua mãe a descrevia como uma pessoa de enorme compaixão. Ela era do tipo que realmente se importava com os outros, que sentia a dor alheia como se fosse sua e sempre encontrava forças para apoiar os amigos. Não importava o quanto estivesse cansada ou triste. Em 2011, Michelle deu um passo corajoso. Mudou-se de Chengdu, na China, para a Austrália em busca de educação e novas oportunidades. Embora sua mãe estivesse muito preocupada, também sentiu orgulho da determinação da filha em sair da zona de conforto e crescer. May investiu cada centavo que tinha para ajudar Michelle a realizar esse sonho e esperava ansiosamente vê-la alcançar todo o seu potencial. Parte da família de Michelle já morava em Austrália, então ela foi viver com a tia, o tio e a prima em Campsie, um subúrbio de New South Wales. Assim que conseguiu alguma estabilidade, começou a enviar para a mãe todo o dinheiro que conseguia economizar. Avançando para 2016, Michelle já vivia havia 5 anos em Austrália. Tinha um ótimo ciclo de amigos, gostava da vida que levava e estava obtendo excelentes resultados nos estudos. Depois de concluir sua formação em negócios na University of Technology Sydney, iniciou os estudos no Sydney Institute of Interpreting and Translation, 21 de abril de 2016. Naquela tarde quente de quinta-feira, Michelle se encontrou com alguns amigos. Eles se despediram dela quando embarcou em um ônibus próximo à University of Technology. Michelle contou que iria fazer compras e seguiu para Pitt Street Mall. Ela passou algum tempo caminhando sozinha, olhando vitrines e comprando algumas coisas. Depois disso, embarcou em um trem para a estação St. James pouco antes das 4 da tarde e às 4h30 desembarcou em Campsie para voltar ao apartamento. Enquanto sua foto circulava pelas redes sociais e a preocupação aumentava a cada hora, os noticiários a mais de 60 milhas dali começaram a repercutir outra história alarmante. O Snapper Point Blowhole, na costa de New South Wales, é um lugar bonito, mas bastante perigoso, repleto de pedras escorregadias e formações rochosas afiadas. É fácil escorregar, se machucar ou até se afogar. Um turista que caminhava pela região notou uma pessoa na água. Quando olhou com mais atenção, percebeu que ela não estava nadando. Ela estava de bruços e parecia morta. Às 10h30 da manhã, um paramédico foi içado de helicóptero até a água para recuperar o corpo. A vítima já estava morta, mas ficou evidente desde o primeiro momento que aquilo não era um acidente trágico. Era uma jovem mulher. Estava completamente nua e coberta de ferimentos de faca. Havia sido esfaqueada quase 40 vezes, e o golpe fatal atingiu sua garganta. Era evidente que ela havia lutado desesperadamente contra seu assassino, mas acabou morrendo de uma forma extremamente brutal e aterrorizante. A polícia acreditava que o corpo havia sido deixado próximo ao blowhole e não arrastado pelas ondas de outro local.
um inspetor-chefe declarou: naquele dia, o mar estava particularmente agitado. Quando o corpo foi retirado da água, não apresentava danos significativos causados pelas pedras. Por isso, acreditamos que ela entrou na água justamente nas proximidades do blowhole. Qualquer pessoa que reconhecesse a vítima ou tivesse informações sobre o crime foi incentivada a procurar a polícia. A unidade de homicídios de New South Wales divulgou uma imagem computadorizada da mulher encontrada, uma jovem asiática com cabelos escuros na altura dos ombros, e lhe deu o nome provisório de Snapper Point Blowhole Jane. À medida que a notícia se espalhava para além da região, usuários da internet começaram a relacionar o desaparecimento de Michelle com a mulher encontrada na água. A análise de DNA confirmou que se tratava da estudante de 25 anos. Os acontecimentos avançaram rapidamente, e já no dia seguinte a polícia prendeu um suspeito. Todos os familiares e pessoas próximas a Michelle foram interrogados detalhadamente. Seu apartamento foi revirado de ponta cabeça, e todas as evidências digitais passaram por análise minuciosa. Ao rastrear um veículo captado por câmeras de segurança entrando em um parque nacional 4 horas antes da descoberta do corpo, os investigadores chegaram ao suspeito. Era Derek Barrett. O mesmo tio com quem Michelle morava, o mesmo homem que ajudou a denunciar seu desaparecimento, Derek, de 27 anos, havia se casado com a tia de Michelle alguns anos antes. Pouco se sabe sobre seu passado. Ele havia trabalhado na área de TI, mas estava desempregado havia bastante tempo. Ao examinarem seu telefone, os investigadores encontraram imagens profundamente perturbadoras. Nelas, Michelle aparecia amarrada e amordaçada sobre sua própria cama, com tecido preso por fita adesiva ao redor do rosto. Os policiais afirmaram que a expressão em seu rosto era algo que provavelmente jamais esqueceriam. Derek teve o pedido de liberdade sob fiança negado e permaneceu em silêncio no tribunal enquanto as acusações eram lidas pela primeira vez. 2 meses depois, recebeu ainda mais acusações, totalizando 27. Entre elas estavam cárcere privado, com intenção de obter benefício e atentado ao pudor. A polícia acreditava que, com base no local onde Michelle foi encontrada, na linha do tempo das câmeras de segurança e nos dados dos telefones dela e de Derek, o ataque começou pouco depois de ela chegar em casa naquele dia. Como não havia mais ninguém na residência, Michelle foi amarrada em seu próprio quarto e submetida à violência. O motivo era claramente sexual. Em determinado momento, enquanto Michelle ainda estava viva, sua prima voltou para casa, mas ela não fazia ideia de que Michelle estava sendo mantida em cativeiro a poucos metros de distância. A polícia nunca conseguiu determinar exatamente por quanto tempo Derek a manteve viva. Tudo o que foi possível estabelecer foi que, entre 4h45 da tarde de quinta-feira, 21 de abril, e 10h30 da manhã de domingo, 24 de abril, Derek desferiu as facadas fatais. Na manhã de 24 de abril, ele envolveu o corpo em plástico e dirigiu até Snapper Point. Os dados do celular registraram todo o trajeto. No caminho, parou para comprar um lanche. Depois, seguiu até o Blowhole e lançou o corpo do penhasco. Michelle foi abandonada exatamente no lugar onde, alguns anos antes, havia tirado uma foto com entusiasmo e compartilhado em seu Instagram durante uma viagem. Em abril de 2016, Derek foi acusado de assassinato e declarou-se inocente. A família de Michelle, que viajou da China após sua identificação, tentou comparecer a todas as audiências do caso. Seu advogado afirmou que o cliente estava sofrendo muito na prisão e negava todas as acusações. Ele declarou: obviamente, ele está muito abalado e em choque. Não gosta nem um pouco de estar no Sydney Police Center. É um lugar terrível para ficar preso, e eu só espero que ele seja transferido em breve. 18 meses depois, em dezembro de 2017, Derek finalmente admitiu a culpa. Confessou que amarrou e amordaçou Michelle antes de matá-la e se desfazer do corpo. Também se declarou culpado por mais 21 acusações, incluindo 19 episódios de gravações feitas para satisfação sexual. As demais acusações incluíam cárcere privado com intenção de obter benefício e 3 episódios de atos obscenos contra uma pessoa maior de 16 anos. Derek alegou ter problemas com dependência química e afirmou que, na época do assassinato, usava metanfetamina e fumava canabinoides sintéticos. Segundo ele, não se lembrava de nada do que aconteceu naquele fim de semana.
A única coisa que conseguia recordar era seu reflexo no espelho e sangue na pia. Mas a juíza rejeitou essa versão, observando que seu sofrimento parecia exagerado. O especialista forense Dr. First declarou ao tribunal que acreditava que Derek estava fingindo amnésia para evitar responsabilidade. Ele acrescentou: a alegação de dependência de metanfetamina simplesmente não parece plausível. Nunca vi um dependente de metanfetamina acima do peso. Derek demonstrou falta de compreensão sobre seus crimes e ausência de empatia. O fato de fotografar a vítima amarrada e amordaçada, com expressão de terror diante da morte e depois abandonar o corpo longe da cena do crime, indica sérias perversões sexuais. Derek escreveu uma carta para a mãe de Michelle. Nela dizia: só posso imaginar o que você está passando com essa perda. A cada momento da minha vida desejo voltar no tempo e apagar aquele dia que causou tanta dor. Permiti que meus próprios problemas invadissem nossa casa, e todos pagaram caro por isso. Esse momento da minha vida não me deixa dormir. Eu choro e ainda tenho pesadelos. Perdi tudo por causa de um único fim de semana sem sentido. Minha percepção do tempo naquele período é confusa. Você não imagina como sou atormentado todos os dias tentando entender como isso aconteceu e por que segui esse caminho. Traí minha família e a dela com minhas ações. Tenho nojo de mim mesmo. Mas a juíza Justice Helen Wilson não acreditou em suas palavras. Ela declarou que aquele havia sido um crime repugnante, de extrema brutalidade e profunda maldade. Um ato perverso e sádico cometido por alguém em quem Miss Lane confiava, dentro do lugar que deveria representar segurança e proteção. Derek Barrett foi condenado a 46 anos de prisão, com um período mínimo de 34 anos sem possibilidade de liberdade condicional, mas o caso estava longe de terminar. A investigação revelou que ele havia desenvolvido uma obsessão sexual crescente por Michelle. E alguns anos depois, a história tomou um rumo ainda mais perturbador. Em novembro de 2019, uma idosa com demência, que raramente saía de casa por causa da doença, estava em sua residência quando recebeu a visita da filha. A mulher encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha, segurando um objeto que a polícia mais tarde descreveu como um pendrive resistente e protegido contra intempéries. A idosa disse que pensava que aquilo era um brinquedo e não soube explicar como o objeto havia chegado até ela. Quando a filha conectou o dispositivo ao computador, encontrou imagens tão chocantes que ligou imediatamente para a polícia. No pendrive havia 9 vídeos, com duração total superior a 1 hora, além de 13 fotografias. As imagens mostravam Derek e Michelle. Ele havia gravado a si mesmo enquanto estuprava e torturava Michelle durante o período em que a manteve presa em seu próprio quarto. Em um dos vídeos, era possível ver que as mãos de Michelle estavam amarradas com tanta força que haviam inchado e ficado arroxeadas. Derek cortou as cordas com uma grande faca de caça, amarrou suas mãos novamente e disse: "Então, onde nós paramos?" Em seguida, continuou o ataque brutal. Também foi descoberto que durante algum tempo antes do assassinato, Derek filmava secretamente Michelle e sua enteada enquanto tomavam banho ou dormiam. Em algumas gravações, aparecia tocando a si mesmo enquanto observava as vítimas dormirem. A polícia conseguiu relacionar algumas das fotografias às imagens que Derek havia apagado do telefone poucos dias antes da prisão, numa tentativa de esconder os crimes. A mulher que encontrou o pendrive não tinha qualquer ligação aparente com Derek, embora morasse a poucos quilômetros da casa onde ele viveu anteriormente. Até hoje, essa parte do caso continua sendo um mistério. Com base nas evidências encontradas no dispositivo, Derek recebeu mais 17 acusações, incluindo diversos crimes sexuais agravados e corrupção moral. A polícia observou que a tia de Michelle passava muito tempo em Wollongong por causa do trabalho. Por isso, não estava presente enquanto o marido cometia aqueles atos. Ela não suspeitava de absolutamente nada e ficou devastada pela culpa. Quando a mãe de Michelle recebeu ligação sobre o conteúdo do pendrive, disse que quase desmaiou. Entre lágrimas, relembrou: "Quando a polícia me informou que os vídeos mostravam o estupro humilhante e as torturas dolorosas sofridas pela minha filha, senti um enjoo imediato. Minha mãe, que era saudável, ficou tão destruída pela dor que faleceu pouco tempo depois de receber essa notícia. Como qualquer mãe poderia aceitar algo assim?" Derek Barrett declarou-se culpado por todas as 17 acusações, mas, para a enorme frustração da família, ele não recebeu uma nova pena separada.
Infelizmente, a legislação não permitia isso. Como essas provas não haviam sido descobertas antes do julgamento original pelo assassinato, a juíza as considerou uma nova circunstância agravante. Ela acrescentou mais 20 anos à sentença. No entanto, essa pena seria cumprida simultaneamente à condenação pelo homicídio, o que significa que o total de 46 anos permaneceu inalterado. Foram acrescentados mais 2 anos ao período mínimo sem liberdade condicional, e agora Derek só poderá solicitar liberdade em 2052. Em vez de 2050, este é, sem dúvida, um dos casos mais brutais e perturbadores já analisados. Michelle Lang era uma jovem trabalhadora, cheia de esperança, que havia viajado milhares de quilômetros longe de casa para construir uma vida melhor e um dia proporcionar um futuro confortável para si mesma e para sua mãe. Ela estudava e vivia em um lugar que acreditava ser seguro. Morava ao lado de pessoas em quem confiava. Para a mãe de Michelle, que primeiro perdeu o marido e depois a filha pelas mãos de alguém considerado parte da família, aqueles foram os momentos mais sombrios de sua vida. Ela disse: "Ainda não conseguimos aceitar o fato de que ela não está mais conosco e continuamos sofrendo uma dor insuportável. O tempo jamais voltará aos dias em que eu e Meng Meng vivíamos felizes juntas. Agora que minha filha não está mais aqui, toda a minha vida foi destruída. O que será de mim daqui para frente?" Baytown, Texas. Muita gente conhecia Crystal McDowell, de 37 anos, como aquela corretora de imóveis determinada, sempre ocupada, sempre correndo de um lado para o outro enquanto tentava equilibrar o trabalho e a vida de mãe de 2 filhos. Mas por trás dessa imagem existia uma vida marcada por tragédias desde o começo. Os pais dela lutaram durante anos contra o vício em drogas, e ela chegou a receber o nome por causa da metanfetamina Crystal. Os dois morreram com menos de 6 meses de diferença, vítimas de complicações relacionadas à AIDS e ao uso de drogas, quando Crystal tinha apenas 11 anos. E, de alguma forma, tudo piorou ainda mais depois disso. Alguns anos depois, ela foi sequestrada por um criminoso sexual condenado, que a manteve presa dentro de um galinheiro e abusou dela durante um longo período, até que finalmente conseguiu escapar e foi morar com parentes. Para a maioria das pessoas, sobreviver a um trauma desses destruiria completamente qualquer futuro, mas Crystal estava decidida a construir uma vida diferente para si mesma. Trabalhando como comissária de bordo, ela conheceu Steve McDowell, um gerente de logística que os amigos descreviam como um eterno garoto, o tipo de cara que sempre queria brincar e fazer piadas. Não demorou muito para os dois se casarem e tentarem construir uma família juntos. Pessoal, rapidinho antes da gente continuar, eu tô realmente curioso para saber de onde vocês estão assistindo. Me conta aí nos comentários de qual cidade vocês são e que horas são por aí agora. Valeu demais por estarem aqui comigo, bora continuar. What are you doing today? About to jump out of a perfectly Jumping good airplane. out of a plane. Whose idea was this? Steve. Steve, your idea? How high are we right now? What does that say? 6,000 feet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tom, hey, high five. Hey, look, your husband lived too. What a bonus! Uma coisa que as pessoas admitiriam mais tarde era que aquela versão feliz do casamento nas redes sociais estava longe de mostrar a verdade. Ainda na época em que Crystal trabalhava na aviação, ela traiu Steve com homens e mulheres, e isso causou problemas sérios entre os dois praticamente desde o início. Houve períodos em que ela o deixou completamente, e em determinado momento chegou até a pedir o divórcio poucos meses depois do casamento. Mesmo assim, depois que os filhos Madden e Maui nasceram, Crystal dizia às pessoas que queria fazer dar certo pelas crianças e tentar manter a família unida. Anos depois, quando completou 37 anos, ela deixou a aviação e entrou no mercado imobiliário em Baytown, Texas. A carreira começou a decolar, os filhos estavam crescendo e, de repente, as rachaduras no casamento, que sempre estiveram ali, começaram a se abrir de novo. Em junho de 2017, depois de 10 anos juntos, Crystal e Steve oficializaram o divórcio. Mesmo assim, concordaram em continuar morando temporariamente sob o mesmo teto enquanto preparavam a venda da casa, principalmente porque Crystal estava reformando um townhouse próprio naquele período. Pouco tempo depois do divórcio, Crystal começou a namorar um joalheiro local chamado Paul Hargrave, que também tinha acabado de passar por um divórcio. Ela mantinha um relacionamento de forma discreta, mas os amigos diziam que fazia anos que não a viam tão feliz.
Parecia de verdade que ela estava entrando em um capítulo completamente novo da vida. O trabalho estava indo muito bem, os filhos pareciam bem, e pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia finalmente estar se encaixando. Na noite anterior, Crystal dormiu na casa de Paul depois que os dois saíram juntos. Naquela manhã, Paul entrou no banho enquanto ela arrumava as coisas e se preparava para ir embora. Câmeras de segurança dentro e fora da casa registraram Crystal pegando seus pertences e entrando na Mercedes preta. O plano era buscar as crianças com o Steve e depois seguir para vários compromissos. Antes de sair, ela mandou mensagem para Paul dizendo que praticamente não havia trânsito naquela manhã e que talvez levasse as crianças para algum lugar mais tarde, caso quisessem sair. Desejou um bom dia e o chamou de querido. Paul respondeu dizendo que a amava e que sempre a apoiaria. Por volta da 1 da tarde, ele mandou outra mensagem só para saber se ela precisava de alguma coisa. Não houve resposta. No começo, aquilo não pareceu tão estranho assim. Talvez ela tivesse se distraído com as crianças, talvez as reuniões tivessem demorado mais que o esperado. Essas coisas acontecem. Mas naquela noite, Crystal deveria se encontrar com familiares para assistir juntos à enorme luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor. Paul mandou outra mensagem dizendo que estava muito preocupado e esperando que ela estivesse bem. Nada. Ela nunca apareceu. O tio dela, Jeff, que ajudou a criá-la desde a infância, acabou entrando em contato com a polícia. Chambers County Sheriff's Office. My niece, no one can get a hold of her, no one has heard from her, and I'm really concerned. Enquanto os investigadores começavam a juntar as peças, algo gigantesco desviou completamente a atenção e os recursos de praticamente tudo o que acontecia no Texas. Durante dias, supermercados em toda a região sul do estado ficaram praticamente vazios, enquanto as pessoas corriam para comprar comida, água e suprimentos. Todos sabiam que uma tempestade estava chegando, mas ainda não tinham noção do tamanho da destruição que viria. Os meteorologistas acabavam de confirmar oficialmente que aquilo agora era um furacão categoria 4. This is an ABC News special report. Hurricane Harvey. We are coming on the air for breaking news. Hurricane Harvey barreling into the Texas coastline as a Category 4 storm with 130-mile-an-hour winds. It's the first Category 4 storm to hit the U.S. in over a decade, threatening record rain totals of up to 35 inches throughout much of Texas that could render some areas uninhabitable for months. More than 150,000 people at this hour plunged into darkness, the president declaring a federal disaster for the state, and we are already hearing reports of significant damage, of collapsed buildings, of people perhaps trapped under the rubble. When I opened the door, more water rushed in, and all of my stuff flew out, and it just kept coming in. All I could grab was my wallet and my phone. That's all I knew to grab. O que começou como uma onda tropical perto da África se transformou no furacão Harvey, e por volta das 10 da noite de 25 de agosto, ele atingiu diretamente o Texas. Nas últimas horas antes do impacto, as pessoas ainda subestimavam o quão terrível aquilo poderia se tornar. Então a destruição começou. Ventos acima de 130 milhas por hora devastaram comunidades inteiras. Enchentes massivas forçaram mais de 30 mil pessoas a deixarem suas casas. 57 tornados atingiram 6 estados, e mais de 100 pessoas morreram apenas nos Estados Unidos. Harvey se tornou o furacão mais mortal a atingir o Texas desde 1919 e o mais letal nos Estados Unidos desde o furacão Sandy em 2012. Enquanto as condições pioravam, familiares e amigos de Crystal ficaram ainda mais aterrorizados, mas no fundo, eles já sentiam que aquilo não era apenas um desaparecimento causado pela tempestade. Alguma outra coisa tinha acontecido com ela e ninguém conseguia ignorar essa sensação. It has been days since the mysterious disappearance of a Houston area realtor. Crystal McDowell was last heard from August 25th, shortly before Harvey hit Houston. No terceiro dia da investigação, Jade, prima de Crystal, recebeu uma mensagem dizendo que alguém tinha encontrado a Mercedes de Crystal estacionada no estacionamento de um Motel Six. Junto da mensagem havia uma foto mostrando o carro parcialmente submerso pela enchente, mas ainda dava para ver a placa. See this black car right here? This Mercedes? The cops were here busting in doors to find out where this lady is. Crystal McDowell's car was found submerged in a Motel 6 parking lot about 13 miles from her home. Friends and family don't believe her absence is flood-related. Mesmo com as enchentes perigosas por toda parte,
Os investigadores seguiram até o motel. O carro parecia abandonado de uma forma muito estranha. Estava estacionado de qualquer jeito, as portas destrancadas, e as chaves ainda estavam na ignição. Os detetives perceberam imediatamente que havia algo errado. Parecia encenado, como se quem tivesse deixado o veículo ali quisesse que alguém o roubasse. O xerife Brian Hawthorne explicou depois que eles não acreditavam que Crystal tivesse estacionado o carro ali por conta própria. O veículo tinha sido deixado aberto, com as chaves visíveis, quase como uma isca. Os investigadores retiraram a Mercedes da água usando um airboat e enviaram o carro para a perícia, esperando que a enchente não tivesse destruído todas as pistas possíveis. Now, a lot of people are wondering if the bizarre timing of her disappearance was the perfect storm to cover up a crime. This morning, the desperate search for a Houston real estate agent and mother of two, Crystal McDowell, posting on Facebook, "Stay safe out there," the night before she was last seen. According to her boyfriend, Paul Hargraves, this home security video shows her the next morning heading out of his house and getting into her car on her way to pick up her kids from her ex-husband, who lives about 20 minutes away. Messages. Basically that the roads were clear of what to do in preparation of the storm. Hargraves showed us his last text message exchange with McDowell. Her last text message to Hargraves was, "And you are so sweet." She wouldn't just get up and leave her kids. She wouldn't do that. So I think something's horribly wrong. I think that there was probably some animosity between boyfriends and husbands, and the husband probably might think the boyfriend had something to do with it, the boyfriend might think the husband had something to do with it. À medida que os detetives aprofundavam a investigação, eles concentraram a atenção em 3 homens próximos de Crystal: o namorado Paul, o tio Jeff e o ex-marido Steve. Tanto Paul quanto Jeff apareceram publicamente em entrevistas emocionadas, implorando por respostas. And our main objective is just to get Crystal back home. I hope and pray that, she's okay and she's going to come back to us. What do you think happened to her? I'm not sure. I don't know. But we're just trying to focus on finding her and assisting the police with whatever we can assist them with. Em determinado momento, os investigadores ficaram frustrados com Jeff porque ele e outros parentes entraram no townhouse de Crystal e começaram a mexer nos pertences dela, algo que tecnicamente poderia comprometer provas. Jeff insistiu que estava apenas desesperado para ajudar. Paul explicou que na manhã do desaparecimento estava no banho e nunca viu Crystal saindo da casa. As imagens de segurança confirmavam sua versão. Mas os detetives encontraram algo suspeito. Levou vários dias até que as gravações chegassem à polícia. Por motivos que ninguém entendeu direito, Paul entregou as imagens primeiro para a imprensa antes de fornecê-las aos investigadores. Mesmo assim, tudo indicava que Crystal e Paul estavam genuinamente felizes juntos. Apenas 2 dias antes de desaparecer, ela publicou online que nunca tinha sido tão feliz na vida e que Deus tinha sido muito bom com ela. Então havia Steve contou aos investigadores que Crystal havia mandado mensagem dizendo que estava indo até lá e perguntando se ele tinha água suficiente, porque talvez ficasse ali com as crianças durante a tempestade. Como todos estavam se preparando para o clima severo, aquela mensagem não levantou suspeitas imediatamente. Mas depois Steve mostrou à polícia outra mensagem supostamente enviada por Crystal ao tio Jeff, dizendo que planejava pegar as crianças e dirigir até Dallas. Mais tarde, Jeff confirmou que eles realmente tinham conversado brevemente sobre deixar a cidade por causa do furacão, mas Crystal nunca disse oficialmente que realmente iria embora. Amigos e parentes descreveram Steve como alguém cada vez mais obsessivo após o divórcio. A tia de Crystal disse que ele faria qualquer coisa que ela pedisse, mas que o comportamento dele tinha se tornado doentio e sufocante. Um amigo o descreveu como manipulador e egoísta, alguém que precisava controlar tudo e queria que tudo fosse feito imediatamente. Segundo pessoas próximas a Crystal, ela se sentia presa naquela relação havia anos. Ela era quem sustentava financeiramente a casa, enquanto Steve gastava dinheiro constantemente, criando enorme pressão financeira sobre ela. Em 2008, Crystal já tinha tentado se divorciar de Steve antes de voltar atrás, depois que ele ameaçou cometer suicídio. Anos depois, durante outra separação, ela chegou a ligar para o 911
um em pânico depois que Steve desapareceu com as crianças enquanto fazia ameaças parecidas novamente. Então, quando Crystal contou a ele no começo de 2017 que realmente queria o divórcio daquela vez, pessoas próximas disseram que Steve ficou devastado. A filha mais velha dele, Krista, fruto de outro casamento, explicou depois que Steve ainda amava profundamente Crystal. Mesmo depois do desaparecimento dela, ele continuou usando a aliança. Krista descreveu o relacionamento dos dois como instável e tóxico, dizendo que eles enlouqueciam um ao outro constantemente. Ela também percebeu comportamentos perturbadores do pai após o término. Steve mudou a foto de perfil para uma imagem do Grim Reaper e alterou a capa do Facebook para uma frase dizendo "In loving memory". Em determinado momento, Crystal convidou o novo namorado Paul para um cruzeiro em família no qual Steve originalmente também participaria. Depois, Crystal pediu que Steve não fosse porque a situação seria desconfortável demais. O que ninguém sabia era que Steve planejava secretamente pedir Crystal em casamento novamente durante aquela viagem. Ele simplesmente se recusava a aceitar o divórcio. Apesar de tudo isso, inicialmente os detetives descreveram Steve como cooperativo, educado e disposto a ajudar. Ele passava horas na delegacia todos os dias. Tanto ele quanto Paul aceitaram voluntariamente fazer testes de polígrafo. Steve falhou. Paul disse que nunca recebeu resultados oficiais, mas os investigadores o acusaram agressivamente de esconder alguma coisa. Claro, testes de polígrafo não têm validade confiável perante a lei, então nada daquilo sozinho provava qualquer coisa. A família de Crystal contratou um investigador particular. Jeff ofereceu uma recompensa de $10 mil e Paul acrescentou mais 5 mil. A polícia declarou publicamente que agora tratava o desaparecimento de Crystal como um possível caso de homicídio. O xerife Hawthorne deixou claro que eles não acreditavam que o furacão Harvey fosse responsável pelo que aconteceu com ela. Paul concordava completamente, dizendo que Crystal jamais abandonaria os próprios filhos voluntariamente. Ex-agentes do FBI que ajudavam no caso também afirmaram que não existia nenhuma evidência de que ela estivesse deprimida, suicida ou planejando desaparecer por vontade própria. Mas entre o caos do furacão e a complicada rede de pessoas ao redor dela, a investigação desacelerou quase completamente. Os dias passaram sem absolutamente nada, nenhuma atividade no celular, nenhuma movimentação bancária, nenhum sinal de que ela estivesse viva em qualquer lugar. A promotora Cheryl Leak acabou admitindo que acreditava que Crystal já estava morta. Enquanto isso, Steve, Paul e Jeff continuavam acusando uns aos outros de diferentes maneiras. Paul suspeitava de Steve, Jeff desconfiava de Paul, Steve dizia não saber de nada, além do fato de que Crystal nunca apareceu para buscar as crianças. Os investigadores eventualmente retornaram à área próxima do motel, onde o carro de Crystal tinha sido encontrado. Dessa vez, conseguiram acesso a imagens de segurança de prédios e empresas próximas. Segundo as gravações, alguém abandonou a Mercedes de Crystal ali às 6h37 da manhã do dia 26 de agosto de 2017. A pessoa saindo do veículo parecia Steve, mas a qualidade das imagens era ruim demais para confirmar. Então os detetives encontraram câmeras de um posto de gasolina próximo. Aproximadamente 5 horas depois de a Mercedes ter sido deixada no motel, outro carro entrou no posto. Um homem saiu do veículo e enfiou alguma coisa no fundo de uma lixeira, quase empurrando o objeto com agressividade, para que ninguém pudesse vê-lo, facilmente. Dessa vez, os investigadores tinham certeza da identidade. Era Steve McDowell. Depois de jogar o objeto fora, ele permaneceu por perto e olhava repetidamente em direção ao estacionamento do motel. Os detetives acreditavam que ele estava verificando se o carro de Crystal ainda estava lá. A teoria deles era que quem abandonou a Mercedes deixou propositalmente as chaves dentro do veículo esperando que alguém o roubasse. Se não fosse o furacão e as enchentes, provavelmente isso teria acontecido. Infelizmente, a lixeira também foi inundada e o que Steve descartou desapareceu para sempre. Mais tarde, quando a polícia visitou a casa de Steve, notaram uma bicicleta. Steve afirmou que tinha ido ao Walmart naquela manhã. Os investigadores revisaram imagens de segurança do Walmart e encontraram vídeos de um homem parecido com Steve, usando um moletom com capuz, comprando uma bicicleta em dinheiro antes de sair, pedalando sob a chuva, perto da área onde o carro de Crystal tinha sido abandonado. Mesmo assim, tudo ainda era circunstancial e eles precisavam de mais. Steve negou ser o homem da bicicleta
E sem uma imagem clara do rosto ou um pagamento rastreável, os investigadores precisaram recuar temporariamente. Naquele ponto, Crystal já estava desaparecida havia 10 dias. Eventualmente, a chuva finalmente diminuiu e as águas começaram a baixar, permitindo que equipes de busca e resgate acessassem áreas que antes eram impossíveis de alcançar. Angelica, I know they've been looking for her for weeks now. What can you tell us? Well, we checked in with them. They say there's no movement on her bank account or her passport. The sheriff here says that the search area is in West Chambers County and in Baytown, rather. They say the thinking is that she's still in this area. Do I think there's potential foul play involved in it? Yes, I do. And with each passing day, Sheriff Hawthorne says that concern grows. Crystal McDowell was last heard from on Friday, August 25th, through a text message to her uncle. Stating that about a billboard her boyfriend had put up for her, and that was it. That was the last time I heard from her. He immediately reached out for help, and then Hurricane Harvey slammed into the area. Right now, they're combing through surveillance videos from businesses and personal surveillance videos from homes. Loved ones say McDowell has been living in the Legends Bay subdivision with her ex-husband and 2 small children, but had moved on with a new boyfriend. She was on top of the world. She was the happy. She had said herself she was the happiest she had ever been in her life. And because of that, they don't believe she would have left on her own. And the sheriff says they're looking at several persons of interest, and he says he's confident that answers could be coming soon. Live in Chambers County, I'm Angelica Alvarez for 13 Eyewitness News. Paul e Jeff ajudaram ativamente nas buscas. Steve não. Os promotores decidiram retirar Madden e Maui da casa de Steve e colocá-los sob os cuidados da tia de Crystal, Cindy. Os investigadores acreditavam que Steve estava desmoronando emocionalmente e esperavam que perder a guarda das crianças finalmente o pressionasse a contar a verdade. Todos os dias ele aparecia na delegacia em condições piores, exausto, pálido, mal conseguindo se manter em pé. Quando os detetives informaram que as crianças estavam agora com Cindy, ele quase desmaiou. Disse que queria ir para casa, mas prometeu voltar na manhã seguinte e finalmente contar a verdade. Naquela noite, Steve mandou mensagem para a filha Krista pedindo que ela fosse vê-lo, porque nas palavras dele, eles talvez nunca mais se vissem. Por volta das 3 da manhã, ela chegou e perguntou diretamente se ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Crystal. No começo, ele negou repetidamente, mas horas depois admitiu em voz baixa que os investigadores haviam dito que talvez reduzissem sua punição caso revelasse onde o corpo de Crystal estava. Krista respondeu imediatamente que ele não sabia onde o corpo estava. Então, Steve respondeu baixinho: "E se eu souber?" Depois de dizer isso, desviou o olhar e começou a chorar. Eventualmente, Steve fez um acordo. Concordou em confessar e levar a polícia até o corpo de Crystal se os promotores removessem a pena de morte como possibilidade e permitissem uma última visita aos filhos. As autoridades aceitaram. My understanding from our communication was that you were kind of ready to be honest about some things. I love her. I would do anything in my life for her. Steve confessou que ele e Crystal discutiram naquela manhã depois que ela disse que não o amava mais. Segundo ele, perdeu o controle. Agarrou Crystal por trás e a estrangulou em um acesso de raiva. Insistiu que o assassinato não tinha sido planejado antecipadamente. When she told you that she didn't love you anymore? Yeah. When she told you she didn't want to be with you, have anything to do with you? Please, but what are you over this? Okay, like a chokehold or something? Did she say anything when that was going on, or did you fight, or what happened? Just being scared her. How did you eventually know that she was no longer alive? Depois disso, cobriu o rosto dela com um saco plástico, enrolou o corpo em um cobertor e colocou tudo dentro do porta-malas do próprio carro dela. I covered her face with a bag. And then you put her in the car. I tied her up, put her in the trash bags. Ele abandonou o corpo em uma área pantanosa e deixou a Mercedes esperando que alguém a roubasse. Mais tarde, declarou: "Eu não queria matar ela. Eu amo ela. Daria qualquer coisa para trazê-la de volta." Pouco mais de 2 semanas após o desaparecimento de Crystal, os investigadores finalmente encontraram o corpo dela. O próprio Steve os levou diretamente até ele. Today at 2:45 p.m., Crystal's body was discovered and Stephen Wayne McDowell, 44, has been arrested, charged with murder.
Mais tarde, os detetives admitiram que, sem a confissão de Steve, os restos mortais de Crystal talvez nunca tivessem sido encontrados. Honestamente, se o desaparecimento dela tivesse sido reportado apenas um dia depois que o furacão Harvey já tinha mergulhado completamente a região no caos, a investigação poderia ter seguido um rumo totalmente diferente. A Mercedes provavelmente teria sido roubada, e os investigadores jamais conseguiriam reconstruir os acontecimentos através das imagens de segurança. E quem sabe se o caso algum dia teria sido solucionado. New twist in that murder case in Houston, a mother of two vanishing just hours before Hurricane Harvey hit. Now, her ex-husband is under arrest. Steve McDowell heads to court today, charged with first-degree murder. Not only do police say they found Crystal McDowell's body, but in a surprising turn, they say her ex-husband confessed. Now police say after questioning her ex-husband for days, Steve McDowell tearfully admitted to murdering the mother of his two children. Once I got that call, I was in a state of shock and denial. So just trying to deal with it the best way I can. I had my suspicions from day one. I can't say that I was honestly that surprised, given the arguments they had the week prior of her missing. Wearing shackles, Stephen McDowell seemed to hold back tears as he appeared in court for the first time. Everything in the investigation leads to us that he acted alone. Police finally located the 37-year-old's body in a wooded area Saturday. The hurricane hampered the search effort. McDowell's uncle, Jeff Walters, had reported her missing. Her parents died when she was young, and I guess I'm the closest one to her in the family. She's like my daughter. Her autopsy was performed yesterday, and right now we still don't have a motive. Charlie? Omar, thanks. McDowell, de 44 anos, foi acusado de homicídio em primeiro grau. A defesa argumentou que o assassinato aconteceu em um momento de paixão, o que, pela lei do Texas, poderia resultar numa pena mais leve do que um homicídio premeditado. Se esse argumento fosse aceito, Steve poderia receber apenas alguns anos de prisão. Steve alegou que tudo começou como um abraço espontâneo que saiu do controle. Os promotores discordaram fortemente. Argumentaram que ele agiu intencionalmente, movido pela raiva de Crystal deixá-lo, pelo ciúme de Paul e pelo ressentimento causado pelos problemas financeiros. Durante o julgamento, os promotores chamaram a filha do casal, Maui, como testemunha. Em depoimento gravado, ela descreveu ter ouvido discussões intensas entre os pais sobre Crystal estar envolvida com outro homem. Segundo Maui, Crystal disse que iria embora e levaria as crianças com ela. Steve supostamente a empurrou sobre a cama e disse que ela não iria a lugar nenhum. Maui testemunhou que viu o pai atacar fisicamente a mãe. Lembrou de Steve olhando para ela com raiva enquanto Crystal tentava pedir ajuda. Durante a luta, Maui viu Steve cobrindo a boca e o nariz de Crystal com as mãos enquanto ela tentava respirar. Depois disso, Steve ordenou que a criança permanecesse no quarto e jamais contasse a ninguém o que tinha visto. A defesa baseada em momento de paixão fracassou completamente. Steve McDowell foi condenado e sentenciado a 50 anos de prisão. Ele só poderá solicitar liberdade condicional em 2042. Mais tarde, Paul afirmou acreditar que Steve sabia exatamente o que estava fazendo. Ele acreditava que Steve entendeu que o furacão se aproximando poderia ajudar a destruir evidências e encobrir seus rastros. Paul também admitiu carregar culpa, sentindo que seu relacionamento com Crystal talvez tivesse influenciado as ações de Steve. Depois do julgamento, campanhas beneficentes foram organizadas para ajudar no futuro das crianças. Uma padaria chegou a doar 100% do lucro de uma sobremesa chamada Crystal Special para o Fundo Educacional dos Filhos. Jeff disse depois que Crystal era uma luz que jamais se apagaria. E a melhor amiga dela, Bronze, admitiu que a parte mais difícil era perceber que nunca mais receberia outra mensagem de Crystal, ouviria sua voz no telefone, ou veria seus filhos comemorando aniversário juntos. A parte estranha da vida é que os momentos mais importantes quase sempre acontecem enquanto acreditamos que amanhã será exatamente igual a hoje. As mesmas pessoas, os mesmos aniversários, os mesmos feriados, os mesmos planos para o futuro, tranquilamente esperando por nós. E por causa disso, quase nunca paramos para imaginar como seria a vida sem essas pessoas ao nosso redor. Até que um dia, de repente, elas simplesmente desaparecem.